Boa tarde a todos. Sobre a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão extraordinária com execução sucessiva dos hinos nacional e do município.
Solicito do nobre vereador Fábio Casuto Matsimura que proceda à leitura de um texto bíblico. Texto bíblico, Josué, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Assim foram esses homens, após eles, pelo caminho do Jordão, até os vaus, e logo que saíram, fechou-se a porta. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles, e disse-lhes: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Solicito do senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Submeto em discussão e votação o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior feito pelos vereadores Tiago Vandré de Souza Abra, Vanderlei Vieira dos Santos e Luiz Henrique Viotto. Ninguém com a palavra. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito do senhor secretário que proceda à leitura da matéria da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 2/2017, de autoria do Poder Executivo, da nova redação ao artigo 16 da Lei Complementar número 17, de 31 de maio de 1993, com suas alterações posteriores, que dispõe sobre a criação do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales. Com subemendas modificativas número 01/2017 e emenda modificativa 03/2017. Em primeira e única discussão, a subemenda modificativa número 01/2017. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aos contrários, se manifestem. Rejeitada com os votos contrários dos vereadores Vanderlei Vieira dos Santos, Luiz Henrique Viotto, Nivaldo Batista de Oliveira, o Tiquinho, Claudecir José dos Santos, João Valeriano Zanettoni, Bismarck Juíte Cauaquino, Fábio Casuto Matsimura, Adalberto Francisco de Oliveira Filho, Wagner Celes, emenda modificativa número 03/2017. Em discussão, os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aos contrários, que se manifestem. Rejeitado com os votos contrários dos vereadores por unanimidade. Em discussão, projeto de lei complementar número 02/2017. Em primeira e única discussão, em votação. Só o projeto primeiro. Acabou.
Com a palavra o vereador Tiago Vandré de Souza Abra. Peraí. Vanderlei Vieira dos Santos. Com a palavra o nobre vereador. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares, vereadores. Boa tarde, imprensa escrita e falada. Boa tarde, internautas que estão em casa. Há mais ou menos 15 dias nós vemos essa luta. Uma luta constante, cansativa, desgastante perante a Câmara Municipal de Jales. O IPASME veio para fazer uma reunião com todos os vereadores e propor algumas normas que eles queriam que mudasse no novo projeto. Como não foi aceito por todos os vereadores, naquela reunião eu propus 40% que fosse pago para o Geton. Não houve consenso de ambas partes. Só que depois a gente ficou sabendo que o senhor Claudir Balesteiro tinha uma ata de 50% no seu bolso, mas não teve capacidade nem coragem para apresentá-la no dia da reunião. Ele falou para a gente que era para proteger os conselheiros. Eu quero falar para o senhor Claudir que aqui a coisa é séria. Se eu propus 40% e todos os vereadores estavam de acordo, o que custava ele falar 50% e ter acabado na quinta-feira? Para ter esse desgaste até agora. Nós sofrendo, você entendeu? Eu acho que aqui os 10 vereadores é tudo em união. Então, por isso, os 10 vereadores achou melhor acabar com o pagamento do Geton com os conselheiros. Eu quero falar porque a gente entrou em consenso. Santa Fé paga R$200 e vai parar de pagar. Fernandópolis paga 450, vai parar de pagar. E nós achamos melhor também exonerar esse pagamento. Boa tarde. Continua em discussão o projeto de lei complementar número 02/2017. Com a palavra o nobre vereador Tiago Vandré de Souza Abra. Boa tarde, presidente, colegas, imprensa e público presente. Na verdade, presidente, algumas coisas me causam estranheza. A questão da gratificação, até porque isso eu acho que é o que menos importa, tanto que o conselho não nos procurou depois. Então, nesses últimos dias ninguém nos procurou, então eu acho que isso é talvez o menos importante. Uma questão fundamental que foi aprovada é proibir a participação de membros do sindicato do Instituto. Isso é fundamental. Já era para ter sido retirado e agora nós votamos e finalmente membros do sindicato não poderão participar do conselho do Instituto. Isso é uma aberração, isso é ridículo. E tem uma outra questão que meus amigos acabaram de aprovar. Pode ser que nós tenhamos 800 funcionários ativos, 400 e poucos aposentados, e o conselho seja formado por mais inativos do que ativos. 5 aposentados e 4 da ativa. Então, parabenizar os nobres colegas pela matemática esdrúxula que foi feita. Isso é uma aberração. Então, essa emenda que foi rejeitada nada mais era do que uma adequação que na terça-feira, a convite do presidente da Câmara, eu fui até o gabinete do prefeito. E ficou acordado junto com o Bismarck e o Zanettoni, que seriam, das 3 indicações do prefeito, 2 da ativa e 1 inativo, mantendo a proporcionalidade e a tal paridade que ele tanto falou. Então ficariam 5 ativos, 3 inativos e 1 da Câmara. 2 aposentados e 1 pensionista, mantendo a proporção. Pode ser que nós tenhamos, eu acho que isso deve ser inédito na região, que talvez até do Estado, uma prefeitura que o Instituto tem mais membros inativos do que ativos. Agora fica a pergunta, ele falou tanto em paridade, que poderia ser inconstitucional se não houvesse uma proporcionalidade. E aí, seu prefeito, será que se alguém questionar isso, os atos do conselho serão nulos? Fica a pergunta. Então,
não adianta votar com birrinha, dar showzinho, sem ler o que está escrito. Eu quero aqui parabenizar o Delei pelo bom senso, viu, Delei? Ter tentado conversar e explicar aos nobres colegas. Então, é isso que aconteceu, presidente. Então, dá para a gente perceber que a palavra do prefeito também não vale nada, não tem poder. Porque ele fez um acordo, pediu que a gente fizesse a emenda, se comprometeu a conversar com os vereadores dele e explicar que a proporcionalidade ficaria melhor daquela maneira, e não fez. Então, a partir de agora, senhor prefeito, a conversa vai ser diferente. Eu fui até o seu gabinete, a pedido do presidente, para acertar e deixar a votação hoje que fosse 10-0 e 10-0. Mas, infelizmente, o senhor não cumpriu a sua parte como de praxe. Então, presidente, essa casa dá demonstrações seguidas de diálogo. Mas o senhor prefeito insiste em usar subterfúgios para não cumprir a sua palavra. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela condução do caso, pela reunião, pela postura na reunião, falando ao Instituto o que o Delei acabou de explicar, explicando por que tudo isso aconteceu. Então, quero parabenizá-lo pela conduta, pela postura. E, infelizmente, a postura do prefeito é totalmente diversa da do senhor. Parabéns. Continua em discussão o projeto de lei complementar número 2/2017. Não havendo mais oradores para o uso da palavra, vamos submeter o projeto de lei complementar número 2/2017 em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, não há mais matéria para a ordem do dia. Nada mais havendo para a ordem do dia, dou por encerrada a presente sessão extraordinária.